Olá, alunos do 8º ano C. Então, nesse vídeo vou passar algumas orientações para vocês em relação à solução das atividades da APC de julho. Então, vocês devem ter assistido o vídeo anterior, que era a explicação da solução dos exemplos, que já serve como base para vocês resolverem as atividades propostas. Então, no exercício número 1, está dizendo assim: encontre o valor de x para que as razões abaixo sejam diretamente proporcionais. Calcule e assinale a alternativa que apresenta o valor de x. Então, vocês têm as alternativas aqui: A4, B2, 3, C3 e D6. Bom, vocês vão multiplicar cruzado, porque aqui vocês têm uma igualdade entre duas razões. Então, para determinar o valor de x, dizendo que essas duas razões devem ser diretamente proporcionais, vocês vão multiplicar cruzado. Então, fica 45 vezes x igual a 27 vezes 5. E aí, vocês fazem as operações necessárias e determinam o valor do x. Na questão número 2, está dizendo assim: um prédio de 6 metros de altura projeta uma sombra de 1,50 m. No mesmo instante, outro prédio projeta uma sombra de 7 metros. Qual a altura do segundo prédio? Calcule e responda. Então, nós vamos utilizar para nossa proporção altura em metros sobre sombra em metros. Então, o primeiro prédio, 6 metros de altura. Então, 6 está para a sua sombra, que é de 1,5 m. Assim como no segundo prédio, a sombra de 7 metros, lembrando que a sombra é no denominador. Então, 7 é a sombra ao denominador. Então, o numerador, que é a altura, nós chamamos de x. Então, qual a altura do segundo prédio? Montada essa proporção aqui, essa igualdade entre duas razões, nós vamos multiplicar cruzado. Então, fica 6 vezes 7 igual a 1,50 vezes x. Então, pode até cancelar esse zero aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Então, basicamente, vocês vão ter 1,50x, que é igual a 6 vezes 7. O valor do x vai ser o resultado do 6 vezes 7 dividido por 1,5 ou por 1,50, tanto faz, tá? Então, multiplicou 6 pelo 7, dividiu o resultado por 1,5, vai ser o valor do x que o exercício pediu, ou seja, a altura do segundo prédio. Na questão número 3, está escrito assim: o Estado de Mato Grosso do Sul abriu um concurso para preencher vagas de funcionários administrativos de escolas por todo o estado. Após fechar as inscrições, se verificou que haviam 7 pessoas inscritas para cada 2 vagas. Sabendo que houve 728 pessoas inscritas, qual é o número de vagas de serviço para serem preenchidas? Calcule e assinale a resposta certa. Então, nós temos aqui 4 alternativas, apenas uma está correta. Então, vamos montar a nossa proporção, ou seja, nossa igualdade entre as duas razões, utilizando o número de pessoas por número de vagas. Então, haviam 7 pessoas inscritas para... Olha aqui, 7 pessoas inscritas para cada 2 vagas. Então, 7 está para 2. Assim como, houve 728 pessoas inscritas. Então, pessoas eram no numerador, então 728. Qual é o número de vagas? Então, o número de vagas chamamos de x. Da mesma forma que os exemplos e que os exercícios 1 e 2.
vocês vão multiplicar cruzado, 7 vezes x, só vou falar, não vou escrever aqui, vai ser igual a 2 vezes 728. Então, multiplica o 728 por 2 e o resultado divide por 7. Só que lembrando, vocês têm que fazer todo esse processo aqui no caderno de vocês. Então, não pode colocar só o resultado, não vale só marcar o x, está escrito aqui, ó, calcule, e assinale a resposta certa. O exercício número 4. Uma moto percorre uma distância de 340 km em 5 horas. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros essa moto fará em 2 horas? Então, nós vamos considerar aqui, para razão, né, quilômetros por hora. Então, 340 quilômetros em 5 horas. Então, em 2 horas, quantos quilômetros? Então, x sobre 2. Da mesma forma que os anteriores, nós multiplicamos cruzado, 340 vezes 2, igual a 5 vezes x. Multiplico 340 pelo 2, o resultado divide pelo 5 e vocês vão ter o valor do x. Na questão número 5, 3 bolachas de água e sal possuem 96 calorias. Marina diariamente consome 5 bolachas de água e sal em seu café da manhã. Quantas calorias de bolacha de água e sal Marina consome por dia? Usando razões de proporcionalidade, calcule o valor em calorias que Marina consome. Então, nós temos aqui o número de bolachas, está para calorias. Então, 3 bolachas, 96 calorias. 5 bolachas, quantas calorias? Multiplica-se cruzado e determina o valor do x. Então, o 3 vezes x e o 96 vezes 5. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bom estudo. Até mais.